Não aguento mais a Olga aqui todo dia. Ela é completamente inútil. Faz tudo errado com o Gabriel. Tenho que refazer tudo depois que ela sai. As palavras de Tatiana atravessaram o corredor e me atingiram como um soco no estômago. Fiquei paralisada, segurando a bolsa de crochê onde trazia biscoitos caseiros para meu neto. Meus joelhos fraquejaram. Inútil? Eu? Depois de 3 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus lotados, suportando dores nas costas para carregar meu netinho no colo? Respirei fundo, tentando conter as lágrimas que já embaçavam meus óculos. Não podia deixar ninguém me ver assim. Principalmente o Gabriel, que a qualquer momento viria correndo com aquele sorriso que iluminava meus dias. "Vovó Olga chegou!" Ele sempre gritava. Sérgio apareceu no corredor antes que eu pudesse me recompor. "Mãe, a senhora está bem?" Seus olhos, tão parecidos com os do pai, me encararam com preocupação. "Sim, filho. Só uma tonturinha boba. Deve ser pressão." Menti, forçando um sorriso. Aos 67 anos já tinha aprendido a engolir dores maiores que essa. Você deve estar se perguntando como uma avó dedicada como eu chegou a esse ponto. Como as palavras inútil e faz tudo errado podem ser direcionadas a alguém que abriu mão da própria vida para cuidar de um neto. Deixe-me contar como tudo começou. 6 meses antes, eu estava na minha rotina de sempre. Acordava antes do sol nascer, preparava um café reforçado e saía de casa ainda no escuro. O bairro onde moro não é dos mais seguros, mas depois de 40 anos morando ali, conheço cada esquina, cada vizinho madrugador. Dona Zefa da padaria sempre guardava um pãozinho quente para mim. "Vai ver o netinho hoje também, Dona Olga?" Ela perguntava, mesmo sabendo a resposta. "Como todas as terças, quartas e quintas", respondia com orgulho, enquanto guardava o troco na carteira surrada. O primeiro ônibus sempre vinha lotado. Raramente conseguia lugar para sentar, mesmo com meus cabelos já completamente brancos e a bengala que uso nos dias de chuva, quando o meu joelho direito reclama do tempo. No segundo ônibus, a situação melhorava um pouco. Era uma linha menos movimentada e, na maioria das vezes, algum jovem se levantava para me dar lugar. Chegar na casa do Sérgio era sempre um alívio. O apartamento deles ficava num condomínio bonito, desses com playground e churrasqueira. Muito diferente da casa simples onde criei meus 3 filhos sozinha, depois que Anselmo nos deixou. Naquela terça-feira específica, cheguei como sempre às 7 horas em ponto. Tatiana já estava arrumada para o trabalho, com aquelas roupas elegantes de escritório e o cabelo impecavelmente alisado. Tão diferente de mim, com meu vestido florido comprado na feira e meu cabelo preso num coque simples. "Bom dia, Tatiana. O Gabriel já acordou?" "Ainda não. Ele teve febre ontem à noite e demos remédio. Se continuar assim, talvez seja melhor não ir para a escolinha amanhã." Escolinha. Essa palavra tinha começado a aparecer nas conversas há algumas semanas. Gabriel estava com quase 4 anos e Tatiana insistia que ele precisava de socialização com outras crianças. Como se as tardes que passávamos no parquinho do bairro não fossem suficientes. "Posso ficar com ele amanhã também, se precisar", ofereci prontamente. Tatiana trocou um olhar rápido com Sérgio, daqueles que dizem muito sem palavras. "Vamos ver como ele estará", respondeu secamente, pegando a bolsa cara que meu filho havia dado no aniversário dela. Quando ficamos sozinhos, Sérgio me abraçou forte. Meu filho do meio sempre foi o mais afetuoso dos 3. "Mãe, não sei o que faríamos sem a senhora", disse, beijando minha testa. "Vou preparar um café antes de sair." Na cozinha, enquanto ele esquentava o leite, notei um panfleto colorido preso na geladeira com um ímã de frutas,
que eu mesma havia trazido de lembrancinha de Aparecida. Escola Pequenos Passos, período integral, matrículas abertas, dizia o papel. Estão pensando mesmo em colocar o Gabriel na escolinha? Perguntei, tentando soar casual. Sérgio hesitou antes de responder. Estamos pesquisando. Tatiana acha que já está na hora. Mas ele ainda é tão pequeno. E eu estou aqui, filho. Não é incômodo nenhum para mim. A senhora já faz tanto por nós, mãe. E a Tatiana acha importante para o desenvolvimento dele, sabe? Todas as crianças da idade dele no prédio já estão na escola. Assenti, engolindo a sensação incômoda que subia pela garganta. Quem era eu para questionar as decisões dos pais? Afinal, Gabriel era filho deles, não meu. Mesmo que, nos últimos 3 anos, eu tenha passado mais horas acordadas com ele do que qualquer um dos dois. O pequeno acordou logo depois, com os olhinhos ainda pesados de sono. Ao me ver, abriu aquele sorriso que derretia meu coração. Vovó Olga! Gritou, pulando da cama e correndo para meus braços, ainda de pijama. O resto daquele dia seguiu como tantos outros. Preparei uma mingau de aveia, que ele adorava. Mesmo Tatiana insistindo que era melhor dar cereais industrializados. Lemos juntos o livro do Pequeno Príncipe, que eu havia comprado na promoção da livraria do bairro. Brincamos de massinha, que eu mesma fazia com farinha, sal e corante alimentício. Muito mais macia que as compradas, e sem aqueles produtos químicos. À tarde, quando ele cochilou, aproveitei para adiantar o jantar. Fiz uma sopa de legumes, ralando cada cenoura e batata com o cuidado de quem prepara um banquete. Era assim que eu mostrava meu amor. Através da comida, do cuidado, da presença constante. Quando Tatiana chegou por volta das 18 horas, Gabriel estava tomando banho com o patinho de borracha que ganhou no Natal. Como ele passou o dia? Perguntou, deixando a bolsa sobre o sofá. Muito bem. A febre não voltou. Comeu tudo direitinho e até fizemos um desenho para você. Mostrei orgulhosa o papel onde Gabriel tinha rabiscado 3 figuras de palito. Mamãe, vovó e eu. Segundo sua explicação. Tatiana olhou rapidamente e sorriu. Mas seus olhos não acompanharam o movimento dos lábios. Peguei o desenho de volta e o dobrei com cuidado, guardando na minha bolsa. Penduraria na minha geladeira, onde já havia uma galeria de obras do meu pequeno artista. Fiz sopa para o jantar, comentei. Está no fogão, é só esquentar. Ah, obrigada. Mas pedimos comida japonesa ontem e sobrou bastante. Vamos terminar aquilo. Assenti, sentindo um aperto no peito. Mais uma vez, meu esforço parecia desnecessário. Mas engoli o desapontamento, como sempre fazia. Então vou indo. Já está ficando tarde e o último ônibus passa às 19h30. O Sérgio não pode te levar hoje. Tem uma reunião online com clientes do exterior. Peguei minha bolsa e dei um beijo demorado na testa de Gabriel, que já estava de pijama limpo, cheirando a sabonete de lavanda. Vovó volta logo, meu amor. Promete contar a história do sapo na próxima vez? Ele perguntou com os olhinhos brilhando. Prometo. E vou trazer biscoitinhos de chocolate também. No ônibus voltando para casa, observei a cidade pelas janelas embaçadas. As luzes começavam a se acender, famílias reunidas para o jantar em apartamentos iluminados. Pensei na minha casa vazia, no silêncio que me esperava. Desde que meu filho caçula se mudou para o interior, 5 anos atrás, a solidão tinha se tornado minha companheira mais constante. Mas eu não me permitia reclamar. Afinal, o que é a vida de uma mãe, se não abdicar? Primeiro criando os filhos, depois ajudando com os netos. Era o ciclo natural das coisas. E eu tinha sorte de ainda ser útil,
de ainda ser necessária. Pelo menos era o que eu pensava. As semanas seguintes trouxeram pequenas mudanças que, na época, não pareciam importantes. Tatiana começou a deixar bilhetes com instruções sobre como cuidar de Gabriel. Não dar doces antes do almoço. Limitar tempo de televisão a 30 minutos. Usar apenas os brinquedos educativos da prateleira azul. Como se eu, que havia criado 3 filhos saudáveis e educados, precisasse de orientações sobre como cuidar de uma criança. Numa quinta-feira chuvosa, cheguei encharcada na casa deles. O segundo ônibus havia atrasado e tive que correr 3 quadras debaixo d'água para não me atrasar. Mesmo assim, eram 7h15 quando toquei a campainha. Tatiana abriu a porta com o celular no ouvido e uma expressão de impaciência. "A senhora atrasou", disse, tapando-as o microfone do telefone. "Tenho uma reunião às 8h e ainda preciso deixar algumas coisas organizadas." "Desculpe, filha. O ônibus." Ela já tinha voltado para a conversa ao telefone, deixando-me parada no corredor, pingando água no tapete que eu mesma havia ajudado a escolher no aniversário de casamento deles. Gabriel veio correndo e me abraçou, sem se importar com minhas roupas molhadas. "Vovó está parecendo um peixinho", riu, tocando meu rosto com as mãozinhas quentes. Aquele abraço compensava qualquer humilhação, qualquer ônibus atrasado, qualquer palavra áspera. Naquela tarde, enquanto Gabriel dormia, encontrei um catálogo de escolas sobre a mesa da cozinha. Várias estavam circuladas em caneta vermelha, com anotações nas margens. Período integral, inglês desde o jardim, método Montessori. Senti um frio na barriga. Não era apenas uma ideia vaga. Eles realmente estavam planejando isso. E, pelo visto, estava mais próximo do que eu imaginava. Quando Sérgio chegou naquela noite, mais cedo que o habitual, percebi que algo estava diferente. Ele parecia nervoso, evitando o meu olhar enquanto brincava com Gabriel na sala. "Mãe, pode vir aqui na cozinha um minutinho?" Chamou depois que Tatiana chegou. Sentamos à mesa, os 3. Eu, Sérgio e Tatiana. Como um tribunal onde eu era ré, sem saber qual era a acusação. "Mãe, estamos pensando em fazer algumas mudanças na rotina do Gabriel." Começou Sérgio, escolhendo as palavras com cuidado. "Achamos que está na hora dele frequentar uma escola." Completou Tatiana, mais direta. "Ele precisa conviver com outras crianças, ter uma rotina mais estruturada." "Entendo", respondi, tentando manter a voz firme. "E quando estão pensando em começar?" "No próximo mês", disse Sérgio. "Já visitamos algumas escolas e gostamos da Pequenos Passos. Fica a apenas 10 minutos daqui." "É período integral?" Perguntei, já sabendo a resposta. "Sim, das 8h às 17h, respondeu Tatiana. "Ele vai almoçar lá mesmo. A escola tem nutricionista e tudo." Assenti lentamente, digerindo essa informação. "Então, vocês não vão mais precisar que eu venha cuidar dele." Sérgio pegou minha mão por cima da mesa. "Mãe, não é que não precisemos da senhora. É que achamos que já está na hora de aliviar sua carga. A senhora já fez tanto por nós?" "E nos finais de semana?" Perguntei, agarrando-me a qualquer possibilidade. "Claro que a senhora pode vir visitá-lo quando quiser", disse Tatiana com um sorriso que não chegava aos olhos. "Somos uma família, afinal." Família. A palavra ecoou na minha cabeça. Família era o que eu acreditava que tínhamos construído nos últimos 3 anos. Eu, praticamente morando na casa deles durante o dia, cuidando do Gabriel como se fosse meu próprio filho, preparando refeições, contando histórias, ensinando valores, sendo útil, necessária. "Claro", respondi finalmente. "Vocês são os pais. Sabem o que é melhor para o Gabriel." Naquela noite, no ônibus quase vazio voltando para casa, deixei as lágrimas caírem livremente.
Não era apenas sobre perder as manhãs com meu neto. Era sobre perder meu propósito, minha razão de acordar cedo, de enfrentar o dia. Era sobre me tornar, aos poucos, dispensável. E foi exatamente uma semana depois dessa conversa que cheguei mais cedo e ouvi aquelas palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Ela é completamente inútil. Faz tudo errado com o Gabriel. Inútil. A palavra que nenhuma mãe, nenhuma avó, nenhuma pessoa que dedicou sua vida aos outros jamais quer ouvir. Mas o pior ainda estava por vir. A verdade por trás daquelas palavras seria ainda mais devastadora do que eu poderia imaginar. Naquela noite, depois de ouvir as palavras de Tatiana, voltei para casa como um fantasma. O ônibus balançava. As luzes da cidade passavam pela janela. Mas eu estava em outro lugar. Inútil. A palavra martelava na minha cabeça como uma sentença. 3 anos acordando de madrugada, 3 anos de joelhos doloridos, 3 anos de amor incondicional reduzidos a isso. Inutilidade. Quando cheguei em casa, nem liguei as luzes. Sentei-me na poltrona velha da sala. A mesma onde amamentei meus filhos, onde contei histórias, onde chorei a morte de Anselmo. E fiquei olhando para o escuro. As fotografias na parede, que mal podia enxergar na penumbra, pareciam me observar. Sérgio criança, sorrindo sem os dentes da frente. Sérgio adolescente na formatura do ensino médio, orgulhoso com o diploma que tanto me custou pagar. Sérgio adulto, no dia do seu casamento com Tatiana. Tatiana. No começo tentei tanto me aproximar dela. Levava quitutes quando iam nos visitar. Perguntava sobre seu trabalho, elogiava suas roupas sempre tão elegantes. Mas havia algo nela, uma barreira invisível que nunca conseguia atravessar. Como se ela temesse que eu fosse ocupar espaço demais na vida do meu próprio filho. Ela só precisa de tempo, dizia minha filha mais velha, Márcia, que mora em Curitiba e vem me visitar 2 vezes por ano. Algumas noras são assim mesmo, mãe. Mas o tempo passou e a barreira só aumentou. Quando o Gabriel nasceu e Tatiana teve depressão pós-parto, pensei que finalmente poderíamos nos conectar. Que minha experiência, meu ombro, minha disposição para ajudar seriam bem-vindos. E por um tempo, pareceu que sim. Sérgio me ligava desesperado às 2 da manhã, com o Gabriel chorando ao fundo e Tatiana trancada no banheiro, em prantos. Mãe, não sei o que fazer, ele dizia, a voz embargada. A Tatiana não está bem, o bebê não para de chorar. Tenho reunião importante amanhã. E lá ia eu, pegar o primeiro ônibus da madrugada, cruzar a cidade para ser o porto seguro que meu filho precisava, que meu neto precisava, que eu achava que Tatiana também precisava. 3 dias depois de ouvir aquelas palavras devastadoras, ainda não tinha criado coragem para confrontar a situação. Continuei indo à casa deles, cuidando de Gabriel, preparando o almoço, fingindo que nada havia acontecido. Mas algo dentro de mim estava diferente. Cada gesto de carinho para com meu neto agora vinha acompanhado de uma dúvida. Será que estou fazendo errado? Será que isso também é inútil? Numa quarta-feira particularmente fria, Gabriel estava mais manhoso que o normal. Recusou o mingau de aveia que sempre adorou. Não quero, vovó. Quero cereal de chocolate igual ao da escola. Escola. Ele já estava frequentando a tal escolinha 3 manhãs por semana, como adaptação, antes de começar o período integral no mês seguinte. E já voltava de lá com novos hábitos, novas palavras, pequenas rejeições às nossas velhas rotinas. Mas você sempre gostou do mingau da vovó, meu amor. Olha, coloquei mel e canela do jeitinho que você gosta. Na escola, essa tia Renata disse que mel não pode para criança. Ele respondeu cruzando os bracinhos. Respirei fundo. O mel não pode para bebês muito pequenininhos, Gabriel.
Você já é um mocinho de quase 4 anos. Não quero, insistiu, empurrando a tigela que quase caiu da mesa. Naquele momento, lembrei-me de quando Sérgio tinha essa idade, tão teimoso quanto Apofilho. Uma vez recusou-se a comer a sopa de legumes que eu havia preparado depois de um dia exaustivo no trabalho. Anselmo ainda era vivo, mas já estava doente, acamado no quarto ao lado. Não quero essa sopa feia! Sérgio gritou, batendo os pezinhos debaixo da mesa. Eu estava tão cansada, tão preocupada com as contas, com a doença de Anselmo, com o futuro incerto, que fiz algo de que me arrependo até hoje. Bati na mesa com força e gritei: então morre de fome! Saí da cozinha chorando, me sentindo a pior mãe do mundo. 10 minutos depois, voltei arrependida, pronta para pedir desculpas e fazer qualquer coisa que ele quisesse comer. Mas encontrei Sérgio sentado à mesa, comendo a sopa em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rostinho redondo. Tá gostosa, mãe, ele disse quando me viu, tentando sorrir entre o choro. Aquela imagem nunca me deixou. Meu filho pequeno, engolindo não apenas a sopa, mas também o próprio orgulho, o próprio desapontamento com uma mãe que havia perdido o controle. Naquele dia prometi a mim mesma que nunca mais deixaria o cansaço falar mais alto que o amor. Olhando agora para Gabriel com sua teimosia tão parecida com a do pai, senti uma onda de amor e paciência me invadir. Tudo bem, meu amor. Vovó vai preparar outra coisa para você. O que acha de panquecas? Podemos desenhar uma carinha com mel. Quer dizer, com chocolate. O rostinho se iluminou. Pode ser um dinossauro? Vou tentar fazer o melhor dinossauro de panqueca que você já viu. Enquanto preparava as coaras à massa, com o Gabriel sentado no banquinho ao meu lado, observando cada movimento, pensei em como a maternidade e a avosidade é feita desses pequenos momentos de rendição, de adaptação, de aprender que amar às vezes é ceder. Mas e quando somos nós que precisamos ser amados? Quando somos nós que precisamos que alguém ceda um pouco, que alguém veja nosso valor, nosso esforço? Foi nesse momento, com a frigideira no fogo e Gabriel tagarelando sobre dinossauros, que decidi. Precisava conversar com Sérgio. Precisava contar o que tinha ouvido, o que estava sentindo. Não por vingança contra Tatiana, mas por respeito a mim mesma. Mãe, a senhora está bem? Parece distante hoje. Sérgio havia chegado mais cedo do trabalho e me encontrou na varanda, observando Gabriel brincar no pequeno jardim do condomínio. Tatiana ainda não havia voltado do escritório. Precisamos conversar, filho, disse, sentindo seu coração acelerar. Tem algo que está me incomodando há dias. Ele sentou-se ao meu lado, preocupado. Sempre foi um bom filho, sensível aos meus sentimentos. Quando Anselmo faleceu, foi Sérgio, com apenas 12 anos, quem sentou comigo todas as noites durante semanas, segurando minha mão enquanto eu chorava silenciosamente, para não acordar os outros filhos. O que foi, mãe? A senhora está doente? É a pressão de novo? Não, filho. É sobre algo que ouvi. Algo que me magoou profundamente. Contei a ele sobre aquela manhã, sobre as palavras de Tatiana ao telefone. Enquanto falava, observava seu rosto passar da surpresa à vergonha e finalmente a uma espécie de resignação triste. Mãe. Ele hesitou, olhando para o chão. A Tatiana acha mesmo que a senhora superprotege o Gabriel? E... bem, nós estamos pensando em colocá-lo numa escolinha em período integral. E por que não me contaram antes? Perguntei, sentindo o peso da exclusão. Não queríamos magoar a senhora. Sabemos quanto gosta de estar com ele. Foi então que a verdade me atingiu como um tapa. Não era sobre meus cuidados serem inadequados.
Era sobre eu não ser mais necessária. A inutilidade não estava nos meus métodos, mas na minha presença. Filho, eu entendo que vocês queiram que Gabriel frequente a escola. É natural, é importante para ele. O que me dói é ouvir que sou inútil, que faço tudo errado, depois de tanto tempo dedicado a vocês. Sérgio passou a mão pelos cabelos num gesto nervoso que conheço desde que ele era adolescente. Mãe, a Tatiana não quis dizer isso. Ela estava estressada naquele dia, teve problemas no trabalho. Não defenda o indefensável, Sérgio. Interrompi com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Não sou criança. Sei reconhecer quando alguém realmente pensa mal de mim. Ficamos em silêncio por alguns instantes, observando Gabriel, que agora perseguia uma borboleta pelo jardim, alheio à conversa tensa dos adultos. "O que a senhora quer que eu faça?" perguntou finalmente, parecendo menor, mais jovem, como um menino que vinha ao meu quarto assustado com pesadelos. "Não quero que faça nada, filho. Só queria que soubesse como me sinto. E quero que entenda minha decisão." "Que decisão?" "Vou reorganizar minha vida. Não posso mais vir 3 vezes por semana cuidar do Gabriel. Vocês estão certos sobre a escola. E eu preciso. Preciso encontrar outras coisas para preencher meus dias." Vi o alívio e a culpa se misturarem no rosto do meu filho. Alívio por não precisar ter uma conversa difícil com a esposa. Culpa por sentir esse alívio. "A senhora tem certeza? Não queremos que se sinta excluída." "Tenho certeza." Respondi com mais convicção do que realmente sentia. "Já criei meus filhos, Sérgio. Agora preciso aprender a viver minha própria vida." Naquele momento, Gabriel veio correndo até nós, as mãozinhas fechadas em concha. "Vovó, olha o que eu peguei! Uma joaninha!" Abaixou-se para me mostrar o pequeno inseto vermelho que caminhava em sua palma. Seus olhos brilhavam com a descoberta, com a confiança de que eu compartilharia sua alegria, como sempre fiz. "Que linda, meu amor! Sabia que joaninhas dão sorte?" "Verdade, vovó?" "Sim, mas temos que devolvê-la para a natureza, para que ela leve sorte para outras pessoas também." Ele assentiu solenemente e correu de volta ao jardim para libertar o inseto. Observei-o se afastar, sentindo um nó na garganta. Quantos pequenos momentos como esse eu perderia agora? No domingo seguinte, quando todos estavam reunidos para o almoço, anunciei minha decisão. "Vou fazer um curso de artesanato nas manhãs de terça e quinta, e nas quartas vou começar a participar do grupo de senhoras da igreja." Tatiana pareceu aliviada. Sérgio, confuso. "Mas e o Gabriel?" Ele perguntou. "Vocês têm razão sobre a escolinha. Vai ser bom para ele conviver com outras crianças." Sorri, escondendo a dor. Márcia, minha filha mais velha, que havia vindo passar o fim de semana, me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Ela sempre dizia que eu me anulava demais pela família, que precisava viver minha própria vida. Agora eu estava finalmente seguindo seu conselho, mesmo que por razões que ela desconhecia. "Que ótimo, mãe!" exclamou Márcia. Já estava na hora da senhora pensar um pouco em si mesma. Tatiana concordou efusivamente, servindo mais salada no próprio prato. "O curso de artesanato parece ótimo. A senhora sempre teve jeito para trabalhos manuais." Apenas Gabriel pareceu genuinamente triste com a notícia. "Mas, vovó, quem vai me contar histórias? Quem vai fazer panqueca de dinossauro?" Engoli o nó na garganta e sorri para meu neto. "Vovó ainda vai vir visitar você, meu amor, nos finais de semana. E vou contar todas as histórias que você quiser." "Promete?" "Prometo." Mais tarde, enquanto lavava a taça-louça do almoço, alguns hábitos são difíceis de quebrar mesmo na casa dos outros,
Márcia veio me ajudar, mandando Tatiana descansar um pouco. O que aconteceu de verdade, mãe? Perguntou em voz baixa, enquanto secava os pratos. Conheço a senhora. Essa história de curso de artesanato saiu do nada. Pensei em mentir, em dizer que realmente estava apenas querendo novas atividades. Mas Márcia sempre teve um sexto sentido para minhas dissimulações. Ouvi Tatiana dizer que sou inútil, que faço tudo errado com o Gabriel. Confessei, mantendo a voz baixa. E quando confrontei seu irmão, percebi que não sou mais necessária aqui. Márcia deixou o prato que secava cair na pia, fazendo um barulho que nos assustou. Aquela ingrata! Sibilou, os olhos faiscando de raiva. Depois de tudo que a senhora fez por eles, vou ter uma conversa séria com ela agora mesmo. Segurei seu braço com firmeza. Não, Márcia, não vai fazer nada disso. Mas, mãe... Não quero criar mais problemas para o Sérgio. Ele já está dividido entre a lealdade à esposa e a mim. E, no fim, eles são uma família. Eu sou apenas a mãe dele. A senhora é muito mais que isso. É a avó do Gabriel, é quem segurou as pontas quando Tatiana não conseguia nem olhar para o próprio filho. Suspirei, sentindo o peso de todos os anos, de todos os sacrifícios. Justamente por amar tanto meu filho e meu neto, que não vou criar um clima impossível entre nós. Vou me afastar um pouco, com dignidade. E quem sabe eles sintam minha falta. Márcia me abraçou forte, como fazia quando era pequena e queria me consolar pelas dificuldades que enfrentávamos. A senhora é forte demais, sabia? Às vezes, forte demais para o próprio bem. Naquela noite, voltei para minha casa sentindo um misto de tristeza e, surpreendentemente, um leve alívio. Como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. O peso de tentar constantemente provar meu valor, de tentar ser útil, necessária, indispensável. As semanas seguintes foram de adaptação. Realmente me inscrevi no curso de artesanato, mais para ocupar o tempo do que por verdadeiro interesse. Nas primeiras aulas sentei-me isolada, observando as outras senhoras que pareciam se conhecer há anos, com suas risadas e conversas animadas sobre netos e receitas. Primeira vez no curso? Perguntou uma senhora de cabelos tingidos de vermelho vibrante, sentando-se ao meu lado. Sim, respondi timidamente. Nunca fui muito boa com trabalhos manuais, na verdade. Ninguém nasce sabendo. Ela sorriu, estendendo a mão. Sou Ivone, viúva há 12 anos, 3 filhos, 7 netos e uma bisneta a caminho. Olga, respondi, apertando sua mão. Viúva há 20 anos, 3 filhos, 1 neto e muita inexperiência em artesanato. Rimos juntas e algo naquela risada compartilhada aqueceu meu coração. Quando foi a última vez que havia rido assim, despreocupadamente, com alguém que não fosse da família? No grupo da igreja, a experiência foi semelhante. Inicialmente me senti deslocada, mas logo fui acolhida por mulheres que, como eu, carregavam suas próprias histórias de perdas, alegrias, sacrifícios e recomeços. Dona Cida, uma senhora de 80 anos com energia de adolescente, organizava as atividades beneficentes do grupo. Precisamos de alguém para coordenar a campanha de agasalhos deste ano, anunciou numa das reuniões. Alguém com boa organização e tempo disponível. Antes que percebesse, minha mão estava levantada. Eu posso ajudar. Ouvi minha própria voz dizer. Os olhares surpresos se voltaram para mim, a novata silenciosa que mal participava das conversas. Ótimo! Exclamou Dona Cida, batendo palmas. Temos nossa coordenadora! Saí daquela reunião com uma lista de tarefas e um sentimento estranho no peito. Utilidade.
Não a utilidade servil de quem existe apenas para atender às necessidades dos outros, mas a utilidade digna de quem contribui, porque pode, porque quer, porque escolhe. Em casa, comecei a reorganizar os espaços. O quarto que mantinha sempre arrumado para quando os filhos visitavam foi parcialmente transformado num pequeno ateliê, onde praticava o que aprendia no curso de artesanato. Não era muito bom, mas havia algo terapêutico em trabalhar com as mãos, em criar algo do nada. Nas paredes ainda mantinha-se as fotografias da família. Sérgio, Márcia, meu caçula Roberto, que agora morava no interior. E, claro, muitas fotos de Gabriel. Seu primeiro sorriso, seus primeiros passos, que tive a sorte de presenciar. Sua primeira papinha, que eu mesma preparei. Olhando para aquelas imagens, percebi que ninguém poderia apagar o que vivi, o que construí, o amor que dei. Mesmo que agora eu fosse considerada inútil por alguns, o que importava era como eu me via. E aos poucos, estava aprendendo a me ver não apenas como mãe ou avó, mas como Olga. Uma mulher de 67 anos com muito ainda para viver, para aprender, para dar. Um mês depois da minha aposentadoria como babá do Gabriel, recebi uma ligação inesperada de Tatiana. Era uma quarta-feira à tarde, e eu estava separando roupas doadas para esta campanha de agasalhos. Olga! A voz dela soava estranhamente hesitante. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Tatiana. E vocês, como estão? Estamos. Bem, o Gabriel está adorando essa escola. Uma pausa. Na verdade, estou ligando porque precisamos de um favor. Respirei fundo, já imaginando o que viria. A escola vai fechar na sexta-feira para uma reunião pedagógica. Normalmente, pediríamos à minha mãe para ficar com ele, mas ela está viajando com meu pai. Será que a senhora poderia ficar com o Gabriel? Completei. Sim, seria só dessa vez. É que não temos com quem deixá-lo. E sei que a senhora tem um carinho especial por ele. Carinho especial. Como se meu amor pelo meu neto fosse apenas um carinho especial. Como se os 3 anos dedicados a ele pudessem ser resumidos assim. Pensei em todas as manhãs que acordei às 5h. Nos ônibus lotados, nas refeições preparadas com cuidado, nas histórias contadas, nos curativos em joelhos ralados, nas canções de ninar. Pensei em como fui facilmente substituída por uma escola, em como fui chamada de inútil. E então pensei em Gabriel. No seu sorriso quando me via, na confiança com que colocava sua mãozinha na minha, nos segredos que compartilhávamos. Ele não tinha culpa das palavras ou ações dos adultos ao seu redor. Sinto muito, tenho compromisso. Respondi com tranquilidade. Talvez a sua mãe possa ajudar. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Mas que compromisso? Ela perguntou, claramente surpresa com minha recusa. Tenho uma reunião importante da campanha de agasalhos. Sou a coordenadora este ano. Não pode remarcar? É só dessa vez, Olga. O Gabriel sente sua falta. Sente minha falta. As palavras atingiram meu coração como flechas. Eu também sentia a falta dele todos os dias. Não posso remarcar, Tatiana. Há muitas pessoas dependendo de mim. Fiz uma pausa. Mas posso ficar com ele no sábado, se quiserem. Podemos passar o dia juntos. Outro silêncio. Provavelmente ela esperava que eu largasse tudo ao primeiro chamado, como sempre fiz. Vou ver com o Sérgio. Te aviso. Respondeu finalmente, a voz mais fria. Obrigada de qualquer forma. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam. Era a primeira vez que dizia não a um pedido relacionado ao Gabriel. A primeira vez que colocava minhas próprias necessidades, meus próprios compromissos, à frente da conveniência deles. Não era vingança. Não era para magoá-los ou para me fazer de difícil.
Era simplesmente o reconhecimento do meu próprio valor, da importância do trabalho que agora realizava, das pessoas que contavam comigo em outros contextos. A verdade devastadora não foi ser chamada de inútil. Foi perceber que, para alguns, nosso valor está apenas na nossa serventia. Mas aos 67 anos finalmente entendi. Meu valor não depende da aprovação de ninguém, nem mesmo da família que tanto amei. No sábado seguinte, Gabriel veio passar o dia comigo. Sérgio o trouxe cedo, parecendo um pouco constrangido. Mãe, sobre sexta-feira. A Tatiana não quis. Está tudo bem, filho. Interrompi suavemente. Não precisamos falar sobre isso. Gabriel correu para meus braços assim que entrou, enchendo meu rosto de beijos. Vovó, senti tanta saudade. A escola aqui é legal, mas não tem panqueca de dinossauro. Ri, abraçando-o forte, sentindo seu cheirinho de shampoo infantil, o calor do seu corpinho contra o meu. Hoje vamos fazer panquecas de todos os dinossauros que você quiser, meu amor. Passamos o dia juntos, como nos velhos tempos. Fizemos panquecas, contaram histórias, brincamos no pequeno jardim dos fundos. Gabriel me contou sobre a saca-escola, sobre os novos amigos, sobre a professora, que é legal, mas não tão legal quanto você, vovó. Quando Sérgio veio buscá-lo no final da tarde, Gabriel não queria ir embora. Quero ficar com a vovó, por favor, papai. Sérgio olhou para mim, um pedido silencioso de ajuda. Gabriel, disse, abaixando-me para ficar na altura dos seus olhos. Vovó também queria que você ficasse para sempre. Mas sua casa é com o papai e a mamãe. E sabe de uma coisa? O quê? Mesmo quando não estamos juntos, meu amor por você está sempre aqui. Apontei para seu peito. E o seu por mim está sempre aqui. Apontei para o meu próprio coração. Ele assentiu solenemente como se compreendesse a profundidade daquelas palavras simples. Posso vir no próximo sábado também? Olhei para Sérgio, que assentiu com um pequeno sorriso. Claro que pode, meu amor. Vovó vai estar esperando. Depois que eles saíram, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o sol se pôr lentamente. O dia havia sido perfeito. Cheio de risos, de abraços, de pequenos momentos preciosos que guardarei para sempre. Percebi que não precisava estar presente todos os dias na vida do meu neto para ser importante para ele. Não precisava ser sua babá para ser sua avó. Nosso vínculo era mais forte, mais profundo que a conveniência ou a necessidade. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a faixa fotografia de Anselmo na mesa de cabeceira. Você ficaria orgulhoso de mim, velho. Sussurrei, tocando seu rosto congelado no tempo. Finalmente estou aprendendo a viver por mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. Sem sonhos, sem preocupações, apenas com a certeza tranquila de que, aos 67 anos, eu estava apenas começando um novo capítulo da minha história. Uma história que, agora eu sabia, valia a pena ser vivida por si mesma. Não apenas como um apêndice nas vidas dos que eu amava. A verdade devastadora não foi ser chamada de inútil. Foi perceber que, para alguns, nosso valor está apenas na nossa serventia. Mas aos 67 anos, finalmente entendi. Meu valor não depende da aprovação de ninguém, nem mesmo da família que tanto amei.